é uma profissão que cada vez mais está reconhecida, mas as pessoas ainda confundem figurinista com figurante. Nossa! As pessoas, assim, eu fui agora... Essa vai botar pra abertura. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! O episódio de hoje vai dialogar um pouco com o 8º episódio dessa temporada, que era sobre moda e cinema e a importância do figurino no nosso imaginário. Só que hoje a gente vai falar com uma profissional cujo trabalho está nas nossas casas diariamente, né? Ou quase diariamente. Bem, se vocês ligarem a televisão por entre 9 e 9h30 da noite, vocês vão ver um vestido estampado, florido, de uma retirante nordestina. Vocês vão ver uma roupa ampla, de tons terrosos, de uma advogada ambiciosa. E vocês vão ver uma roupa casual, simples, mas um pouco conservadora, tradicional, de uma dona de restaurante português que preza muito as suas raízes. Esse é o trabalho dessa figurinista que desde 1995 está na Globo, né? Uma cria da Globo, e que assina não só a novela das 9 atual Amor de Mãe, mas também que já foi responsável em um outro momento em tornar uma marca americana um grande sucesso de público no Brasil, nas mãos de Carminha, de Avenida Brasil. Então, com a gente hoje aqui, estamos muito felizes em receber Marie Salles. E a primeira pergunta, Marie, vai ser: o público brasileiro sabia que era Michael Kors antes de Carminha? Gente, eu acho que nem eu sabia direito. E o que aconteceu é que, assim, foi uma coisa muito por acaso. Quando eu faço a minha pesquisa de personagem, o contemporâneo, eu faço todas as referências de desfile, mais de estudo mesmo do que vai virar tendência. Mas também eu faço um olhar de olhar o outro, de olhar para a rua. É um trabalho sociológico também, não deixa de ser. Muito. Então, o que acontece, aí eu vou falar um pouco do meu trabalho para chegar na história da bolsa. Quando eu comecei a fazer a Avenida Brasil, a gente vai falar um pouco da Avenida Brasil, então, eu li a sinopse. Geralmente você tem uma sinopse que conta a historinha até o capítulo 100. Aí fala também cada perfil de personagem. Aí, a partir daquele perfil de personagem, você vai traçando um perfil psicológico para cada personagem. E a partir disso, eu começo a fotografar. A Avenida Brasil tinha o Divino. Aí eu passei... Aí a gente faz uma reunião, né, com o diretor artístico e ficou combinado que o Divino, uma das referências, iam ser Bangu. Também tem o Spike Lee, o Faça a Coisa Certa. Para o Brasil ia ser Bangu. Eu passei 15 dias em Bangu, fotografando. Eu e minha assistente. Mas você ia pra lá e dormia? Não, ia e voltava, todos os dias. Ia pro shopping, ia pra feira, ia andando, ia fotografando, assim. Hoje em dia, eu faço bem na cara dura. Naquela época, eu ainda estava entendendo qual era o meu tipo de pesquisa. Então, a gente fazia meio escondidinho. Hoje em dia, nessa novela, eu fazia assim: peraí, moço, para aí, pá! E fotografava. E como é que era a reação das pessoas? Não, então, eu só vou falar uma coisa rapidinho. Nessa época assim. era escondido. Vocês não viram, mas quando a Marie falou assistente, ela me deu uma cutucada aqui, assim, tipo, porque eu já fui a estagiária da Marie, então é bom saber disso, que ela falou, eu fui lá com a minha assistente, ela já me tocou. Não, porque ela sabe como é, né, assim, o Divino era Bangu, aí tem também o Baile Charme. Aí eu fui umas 2 vezes pro Baile Charme. No Baile Charme era muito mais fácil. A gente falava, a gente pode tirar foto de você, não sei o quê, porque aí era mais fácil. E aí tinha a Carminha, né, que era uma vilã que o telespectador sabia que ela era vilã. Só que o Divino não. Então eu tinha que fazer ela de uma forma que ela enganasse os personagens. Que ela não enganasse o público,
mas que ela enganasse os personagens. Por isso que ela tava E sempre de branco, um branco imaculado. É, porque ela tem as cores da Nossa Senhora, que é o branco, o rosa e o azul. E tava sempre com escapulário, né? Cruz. Ela devota. Ela tinha a Nossa Senhora É. e Madrepérola, e ela tinha um T de tufão. Eu entro muito em Facebook. Hoje em dia é o Instagram. Mas uma pessoa vai indo pra outra, vai indo pra outra, vai indo pra outra. Então, assim, você tem um mundo de referências hoje em dia. Entendeu? Mas pra Carminha foi você pesquisando assim mesmo em Facebook, olhando o perfil de pessoas? A alta sociedade, foi. E lá em Bangu, tirando Foi. foto. Em Bangu, tirando foto. E o Spike Lee. O Spike Lee e várias outras referências. E mas, a assim, Nossa Senhora. E a Nossa Senhora. Mas, assim, eu ia jantar no Gero da Barra, por exemplo. Ah, sei. Entendeu? Ai, que boa pesquisa. Essa É. pesquisa é boa. É. Assim, eu fui indo para uns restaurantes da Barra. É. Aí tem uma mistura também de esposa de jogador de futebol. Aí você vai botando tudo num grande liquidificador. Você vai entendeu? Porque é ligando isso os que eu faço. pontos, assim, né? Aí, uma que usa santa, a outra que usa o cabelo platinado. Aí, eu fui produzir em São Paulo com uma assistente minha, Renata. A gente foi abrir frente, conhecer pessoas e fomos no Brás, numa loja. Aí, não era uma loja assim, aí não, porque a dona quer conhecer vocês, a dona quer conhecer vocês. E eu, cara, Renata, vambora, que tem que ir pra outro lugar, não sei o que. Não, porque espera um minutinho, a dona tá chegando, a dona não tá chegando. Quando a dona chegou, eu dei um pulo tão grande, eu falei, essa bolsa, eu quero essa bolsa. Aí ela falou, cara, essa bolsa eu não comprei aqui. É uma bolsa de um estilista, chama Michael Kors. Aí eu falei, eu quero essa bolsa. Aí eu pedi para os suprimentos da TV Globo e eles compraram a bolsa e trouxeram a bolsa para mim. E era só mais um ou menos modelo isso. ou eram vários? Ela sempre tava Não, com a ela mesma... tinha- Ela só não. tinha uma bolsa. A da Michael Kors, ela só tinha esse. Logo depois que a novela terminou, ele abriu loja, a primeira Mas isso eu loja não no posso- Rio de Janeiro, no Village Mall. Mas Olha porque ele só. foi esperto. Você se sente responsável, porque ele é bilionário, né? Ele virou, a marca dele era uma holding. Você se sente um pouco, assim, responsável? Não, eu não olho pra isso, assim. Não. Ele é um dos caras mais ricos Mais do mundo ricos, hoje, do mundo da mas moda. olha, eu não sei eu nada acho que no disso. Brasil é muito... Jimmy Choo muito... é dele também, não é, também. Olivia? Versace, Ah, não é? é da mesma Ele holding. comprou. É. Ele virou um grande... Não, tem uma história grande que assim, as negócio. brasileiras iam lá comprar, falando que a gente quer a bolsa da Carminha, a gente quer a bolsa da Carminha. Uma hora, assim, não sei se é verdade ou se é boato. E ele falava assim, meu Deus, quem é a Carminha? Quem é essa mulher? Agora, o que é muito impressionante, porque a Carminha era uma grande vilã na Aí até, novela. né, assim, hoje tá passando, é um ícone, assim, nem sei. Eu nem tinha essa dimensão, sabe? Mas, ou seja, as pessoas querem a bolsa da grande vilã da novela. Ah, mas é sempre assim. É sempre assim? É sempre assim. Mas as vilãs são mais as vilãs legais. sempre são estilosas, Eles são assim, mais legais. excitantes, né? É. Eles são mais legais, eu acho. Mas a gente teve também Giovanna Antonelli, Também era vilã. que era vilã. Era verdade, Atena era vilã. essa? Era Era Atena, Atena. da regra era do jogo. Era vilã. Mas tá vendo? Nem lembrava mais E que a aí, Atena era vilã. Ela usava super. Assim, eu cismei que eu queria que ela usasse os assimétricos do Vacarello. Quando o Vacarello tinha acabado de aparecer. Ele tinha bem acabado antes dele entrar na São de Laurent, aparecer. né? No meio da novela, ele começou a fazer pra versos. Então, isso foi bem no início. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a prancha e aí minhas assistentes falavam, você tá bem louca, porque isso aqui não existe no Brasil. Falei, bom, então a gente vai comprar fora, a gente depois vai começar a desenvolver aqui, com as marcas brasileiras. E aí foi isso. Eu comprei 3 Vacarelos e um Versace, e ela só usava isso, e aos pouquinhos eu fui começando a ver uns similares aqui, a gente começou a desenvolver, e aí super rolou. E esse personagem da Giovanna Antonelli Da também Atena. teve um impacto na maneira das Teve. brasileiras se vestirem? Cara, eu acho que Porque menos. ela Eu usava acho que muito couro, mais né? Choker, né? Choker. A choker foi um sucesso. O assimétrico depois pegou aqui, né? Ficou anos, né? Anos as pessoas usando assimétrico, né? Com as tiras.
Até hoje tem várias marcas que fazem isso ainda, né? Bem, a gente entrou nesse canal da moda, mas eu queria puxar, então, para o início da sua carreira. Vamos lá, como que isso se desenvolveu? Marie, você sempre quis ser figurinista e você sempre foi noveleira? Ou você é noveleira? Sempre fui noveleira, desde criança. Sempre. Eu era, tipo, chegava do colégio e assistia televisão. Eu sou de uma família muito tradicional tijucana. Eu fui criança nos anos 80. Então, assim, era inadmissível. Os meus pais não sabiam o que era moda. E eu sou de uma época, gente, que pra eu comprar uma revista Colecione, eu saía da Tijuca, pegava um ônibus, ia pra Ipanema, pra banca lá do Fórum de Ipanema, falava com o jornaleiro, pedia, mas um mês depois eu ia lá pra pegar a revista, entendeu? E só tinha Colecione, que era aquela grandona. Era muito louco, né? Não tinha Vogue, não tinha nada disso. Assim, Vogue só foi, sei lá, nos anos 90, entendeu? Sei lá. Era isso. Ou ir na Da Vinci, que era uma livraria no centro, mesma coisa. E você vai uns livros de moda, perdidos, aí você vai, quero esse, aí você conhece esse, e aí vai indo, entendeu? Assim, eu era uma adolescente na Tijuca, que estudava no colégio super tradicional, no Marista, e era inadmissível, assim, eu tentei pra medicina a primeira vez. Meu pai é médico. Você tem cara de médica, Você você sabe? Eu não tenho. Aí tentei pra medicina, não passei, óbvio, e aí eu fui falando, gente, tá errado, né? Porque assim, eu quero fazer alguma coisa com roupa. Aí eu comecei a fazer uns cursos, aí tinha Cândido Mendes que fazia uns cursos. Comecei... Mas que tipo de curso? Curso, assim, prático mesmo pra costurar? Ou não. Algo mais teórico, não. mais artístico? Teórico. Tá. Porque na época só tinha esses cursos, assim, cursos de 3 meses, produção de moda, curso de desenho, eram os cursos que a Cândido Mendes fazia antes de fazer a faculdade. E aí eu fiz Senai, CETICT. Um dia fazendo um curso desses, a Silvia de Souza falou... Olhando os meus desenhos, ela falou, cara, você tá no lugar errado. Você não tem que fazer moda. Sim, eu vou te apresentar pra uma pessoa e você vai fazer a faculdade de Belas Artes. Eu não sabia o que era, não sabia nem... E o que ela viu no seu desenho? O que era essa diferença? Porque o meu desenho não era um desenho técnico, era um desenho artístico. Hoje em dia eu nem mais desenho, mas assim... Eu não fazia moda, né? Eu fazia personagem. Foi isso que ela viu. E qual é a diferença? Personagem tem a ver com personalidade, né? Então, você bota uma personalidade naquele desenho. A moda, ela tem a ver com tendência, com o que tá aqui agora, com contemporaneidade. Eu não sou estilista, eu sou figurinista, assim. E as pessoas falam, você faz stylist? Eu falo, não, gente, eu não faço stylist, porque eu faço personagem. Assim, adoro quem faz... Trabalho junto, a gente faz parceria, eu acho que acrescenta, eu acho até que assim, eu não consigo fazer, porque eu não consigo estar tão up to date. Tipo, você perguntou, você viu o desfile da Balenciaga? Eu falei, não, porque eu não consigo correr, eu acho que é outro trabalho, entendeu? Assim, eu não sou stylist, eu sou figurinista. Ela falou isso porque quando a gente estava conversando no WhatsApp, a Marie falou, olha, você tem visto a novela, essa novela é bem diferente, as roupas tem roupa furada, as roupas... Roupa velha. Velha, não são tão novas, a beleza é uma beleza muito crua, vida real. E aí eu falei, você viu o desfile da Balenciaga? E a gente começou a contar, ela falou, não, e tal. Porque eu acho isso. Mas assim, eu também, ela falou, você tá vendo a novela? Eu falei, claro, ela começou a rir. Ela assim, como não? Claro que eu tô vendo a novela. Mas na Belas Artes você sabia que você queria ser figurinista ou foi lá que você... Aí fui, não. Nesse momento eu já tinha uma marca minha, já fazia os desfiles. Aí eu desfilava como Novos Talentos. Minha roupa sempre tinha assim, o manquinha. Minha roupa sempre era mais teatral do que tendência. A Silvinha falou isso, eu conheci a Beth Filipek e aí eu fui fazer Belas Artes. Aí na Belas Artes eu me encontrei, falei, isso aqui é legal. E aí eu comecei a trabalhar com o Ronald Teixeira, que era o chefe de departamento, fiz muito teatro com ele. E aí conheci Emília, que tinha acabado de fazer Carlota. Emília Duncan, Joaquina, grande figurinista. Mestre, né? Uma pessoa incrível. E Emília tinha acabado de fazer Carlota.
Carlota Joaquina, que era a retomada do cinema brasileiro. Era aquele boom. Eu olhei aquilo e fiquei, caraca, que mulher é essa? E eu fui atrás dela. Ela foi a sua grande mentora? Cara, eu tenho duas pessoas muito importantes na minha vida. Que é a Emília e a Yurika Yamazaki, que é quem fez Gaijin, quem fez todos os filmes dos anos 80, que fez Bete Balanço. São duas pessoas de métodos e de cabeças diferentes. Aí eu fui atrás da Emília, fui ser estagiária da Emília na TV Globo, numa coisa pequenininha. Qual era o primeiro? Sargento de Milícias. Era Sargento uma coisa de Milícias. com o Guel. Ai, gente, eu Maurinho... Nossa, eu lembro muito. Eu amei essa muito série. legal. Eu Era amo muito esse legal. livro e o seriado, lembro, com Murilo Benício, né? Era com o Murilo Benício. E já tinha um lado bem teatral. Já, né? era bem teatral. Era aquela coisa da Emília, né? Bem um outro mundo. Quando acabou isso, era muito pequenininho, eu era estagiária. Eu não tinha muito pra onde ir. Um amigo meu, que tinha me conhecido lá, falou, cara, Eurica, vai fazer uma novela. Você não quer fazer? Aí eu fui fazer. Como é a última assistente. Já estive nesse lugar. Estagiária da estagiária. Não, na estagiária da estagiária eu era com a Emília. Eu já era tava a última assistente. Aí eu fui fazer Rei do Gado, que foi minha primeira novela. Que era a novela com a Silvia Pfeiffer, que era com a Yurika. E aí, a partir daí, eu fui fazendo coisas. Aí, assim, eu entrava e saía, assim... Fiz alguns filmes com a Marília Carneiro, aí fui indo. E depois eu fiquei 10 anos trabalhando com a Emília como assistente dela. E aí que eu virei figurinista depois. E quando você assinou o seu primeiro trabalho, assim, Marie Salles? Sozinha? É, sozinha. O meu primeiro trabalho eu assinei com a Emília, que foi Mad Maria. Era uma minissérie que falava sobre a Estrada de Ferro, que era de época também. Peraí, foi a primeira que você assinou com a Emília. Sozinha ela. Não, com a Emília, junto. Com a Emília. Mad Maria, era uma minissérie. Aí, quando acabou essa minissérie, a Emília ia fazer JK. E aí, o Ricardo tinha uma novela pra fazer, que era Bang Bang. Ricardo Waddington. Desculpa, gente. Maria, tipo assim... Ai, olha, sábado não vai dar porque vai entrar um vestido muito importante da Regina. Desculpa. Da Regina Duarte. Gente, Desculpa, da Regina Casé. Mas E aí, é da Regina. Mas eu achei muito boa essa mensagem que você falou. Não é... Regina, não. É... Lourdes. O vestido... Não falei da Não, Lourdes, você falou o vestido. O que era importante é... Um vestido muito importante vai entrar. É assim, e é uma relação que não é como se o vestido em si ele fosse atuar. Então parecia que era uma coisa, assim. Você se refere de uma forma... O vestido vai entrar em cena e ele vai atuar. É importante eu estar ali. Enfim, o Ricardo Waddington chamou a Emília pra fazer Bang Bang, só que ela já tinha se comprometido pra fazer o JK. Então, o que ela combinou? Que ela ia fazer as pranchas, o conceito, e aí eu ia ficar. E aí foi assim, eu fiz o conceito com ela, mesmo eu tendo dividido o Bang Bang com a Emília, tem muito dela ali ainda, e vai ter sempre um pouco dela em todos os meus trabalhos, porque ela é muito importante pra mim. Bang Bang pra mim foi o meu primeiro trabalho que eu falei, isso aqui sou eu, é a minha cara. Depois eu repeti isso em Cordel e repeti isso agora no Novo Mundo, que é quando você faz uma época que não é a época do livro, que é uma época com o contemporâneo. Eu acho que tinha uma frase da Emília que eu nunca vou me esquecer, que era: o figurino nunca foge à sua época. Eu lembro dela falar isso e eu acho que o que ela queria dizer é que não adianta você querer fazer exatamente o que foi no passado, que sempre vai ter um olhar. O seu olhar. O seu olhar e um olhar contemporâneo em cima. Então, se você não fugir disso, vai ficar mais interessante. Você vai ter uma liberdade, e eu acho, uma licença poética. E eu acho também que, assim, se você faz exatamente o livro... Primeiro que o livro já tem uma pessoa que escreveu, que já fez, que já desenhou, que já fez a sua leitura. E acho que quando você faz o livro, aquela coisa mais formal, mais ao pé da letra, o telespectador ele não se aproxima
Você sempre tem uma barreira. Quando você coloca, por exemplo, All-Star é demais, mas quando você bota um All-Star, quando você bota 3 anéis, que hoje em dia a gente usa, algumas coisas que a gente usa hoje em dia, você chama aquela pessoa que está assistindo para falar, olha como você pode se ver aqui, entendeu? Eu acho que na época, quando você começa a misturar, é muito legal. E engraçado isso, porque na época eu vejo mais desfile, muito mais do que no contemporâneo. Na novela Joia Rara, você fez alguns vestidos da Carolina Dickmann com o Carlos Miele. Fiz, né? Fiz. Ou sei lá, você alterou roupas dele. Fiz. Acho que a gente fez algumas coisas juntas. Eu sempre faço parceria. Sempre faz. Ele fez 3 vestidos, eu acho. E, na verdade, assim, você faz parcerias e quando... Eu tava até falando pra Isabel... Com lojas e stylists. Por exemplo, a Yasmin me ajudou, estéreo, né? Ela me ajudou muito. Eu fiz uma parceria com ela. Em qual Atena. novela? Ah, tá. Atena, porque a Atena tinha esse viés muito de moda. Eu falei, gente, eu não consigo fazer sozinha. Aí eu fiz o mood, chamei a Yasmin e falei, olha, queria esse mood aqui. Me ajudou a produzir e eu sempre chamo pra fazer a primeira prova de roupa. Porque aí tem truque de style que eu também não sei, entendeu? Aí eu queria puxar um pouco para os novos talentos, assim, para os novos designers. E eu também falei para a Bel como que a gente se conheceu, né? Na verdade, eu tinha uma marca, eu era muito novinha, fazia uns desfiles e você já com a Emília compravam as coisas da gente e tal. E aí, quando a marca acabou, o namoro acabou, era com o meu namorado, o namoro acabou, a marca acabou. Eu fui lá pedir emprego para vocês e eu comecei a trabalhar com vocês. Eu lembro que, assim, vocês foram minhas primeiras grandes clientes. Eles compravam realmente muita coisa dos jovens designers, né? E agora que, antes da gente começar... A gente estava falando um pouco dos designers do Estufa, do Front e tal. Papai, você falou, mas é um pouco complicado, né? Porque será que eu consigo botar hoje na novela alguma coisa deles? É porque eu acho que essa novela que eu faço é uma novela que ela não tem... Núcleo moda? Sim. Núcleo moda. Mas, ao mesmo tempo... É uma novela que ela é muito real. Assim, eu compro muita coisa de brechó, compro em pouca loja. Mas isso que eu achei interessante. Você acha que hoje... Porque durante muito tempo as passarelas elas foram denunciadas como muito comerciais e muito bate-caixa, porque o que estava acontecendo na passarela era o que já estava na Zara e pá. E, na verdade, quando você traz isso, você fala, não, essa novela é muito real pro que está sendo apresentado pelos novos na passarela. Então, talvez tenha havido esse descolamento de novo. Ou... Eu acho. Eu acredito que a passarela, eu ainda acredito nisso, eu posso estar até velha, mas eu acredito que a passarela ela é uma tendência de algum sentimento que a gente está vivendo hoje, aqui ainda, que daqui a um ano ele vai ser realizado. Não sei se dá para entender o que eu tô falando, não sei se isso é correto. Mas será que isso realizando num sentido de estética de massa? Porque quando você vai falar desses personagens, por mais que, por exemplo, tem coisas que nunca vão ser estética de massa. Exatamente. É álbum que fala? É porque nunca vai ser uma marca de massa. Nunca vai ser uma marca de massa. Mas é uma coisa... Mas eu acho que é importante porque... tem uma tendência e tem um olhar muito contemporâneo. Mas sabia que tá super vendendo? É porque, assim, uma coisa... Você tá entendendo o que eu tô falando? Total. É um volume. É um volume tudo mas eu acho que tem a ver com tudo que a gente está vivendo. Tem a ver com tudo que a gente está vivendo. Mas, realmente, assim, eu acho que a nossa sociedade é muito careta. Eu acho. E isso te limita na hora que você... Não. Não, no sentido de alguém te dar um esporro, falando assim, olha, essa personagem não tem nada a ver, tem que ser mais... Não, esporro não. O que eu acho é isso, né? A gente tem um perfil psicológico, então... Esporro do público, que eu digo. Tem um perfil psicológico. Então, assim, eu vou por esse perfil. Às vezes, as pessoas não entendem. Por exemplo, a Thelma, eu até fiquei emocionada, porque você entendeu a Thelma. As pessoas acham que a Thelma tá vestida de crente. A Thelma é a Adriana Esteves, de Amor de Mãe. As pessoas não entendem que ela é um personagem que
tá arraigado com o passado, com o restaurante português, né? Porque ela tá com os pais, da família. Ela é tradicional. Ela é tradicional. Ela é tradicional. Ela não tem nada de religioso, entendeu? Mas as pessoas não conseguem entender o figurino dela. Maria, os anos 2010 foi um período, uma década em que a novela mudou muito, né? A Avenida Brasil é um exemplo disso, porque sofreu muita influência de outros gêneros, cinema, seriado, etc. E a maneira de você criar o figurino mudou de alguma forma? A gente estava falando do realismo, né? Você acha que isso foi algo que veio com essa nova maneira de se fazer novela? Juntando a isso, bota a rede social nesse balaio. Bom, a rede social mudou muito, né? Assim, eu tinha feito, antes da Avenida Brasil, eu já tinha feito 2 novelas das 9, que foi Favorita e Viver a Vida. Em Viver a Vida, eu já comecei a perceber que a pesquisa ela não poderia ser só de revistas e de desfiles, e que você tinha que começar a olhar A rua. a rua. Então, isso eu estou falando de mim, tá? Então, eu comecei fazendo isso em Viver a Vida. Quando veio a Avenida Brasil, que era exatamente isso, que era o pedido, que era o conceito, com a chegada do Facebook, que você entra numa pessoa e vai pra outra, e vai pra outra, e vai pra outra, e vai pra grupos, e aí você conhece outros grupos, e várias fotos. E aí, Instagram, que um leva o outro, que aí você marca, que tem hashtag, gente. Aí você vai. Aí você realmente tem um jeito de pesquisar que é ao infinito e além, né? E tem o Pinterest também, né? E os blogs, porque a primeira coisa de rede social foram os blogs, né? Antes do Facebook e antes do Instagram. Então a gente pesquisava no blog. Sartorialismo. A gente falou sobre o Sartorialismo no último episódio. A gente falou bastante. Eu acho que também as novelas hoje em dia, a narrativa também inclui outras classes, porque antes era muito elite, né? Como assim? É porque eu acho que a Isabel estava falando que a gente estava conversando antes, né? Por exemplo, O Amor de Mãe traz um núcleo que é protagonista muito diferente de um Manuel Carlos Leblon. De Gilberto Braga, né? Assim. A Avenida Brasil também, né? Era muito diferente. Eu acho que os temas foram mudando e os pedidos e o mundo foi mudando. Antes, a novela, ela passava... Ai, como eu vou falar isso? sonho. Ela era mais aspiracional. Mais aspiracional. E hoje em dia as pessoas querem mais se identificar. Né? Era uma outra narrativa. As pessoas estavam vendo todo mundo maquiado, arrumado, em casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente quer mostrar, e a Amor de Mãe tem muito isso, você quer mostrar como é que as pessoas ficam em casa de verdade, entendeu? Assim, rasgadas não, mas assim, confortáveis. A roupa tá puída, né? Não foi comprada. Confortáveis, entendeu? Assim, confortáveis, com uma roupa mais velha. Eu acho que isso que é o realismo, né? Isso que dá a realidade. Essa novela é uma novela que ela não tem uma tendência, ela não tem último grito, ela não tem, diferente da regra do jogo que tinha Atena, eu não tenho um personagem que fale, ela tá com a última tendência, tudo bem, a Thaís tá com a bermuda, né? Uma bermuda no joelho. O Jacquemus fez há 2 coleções atrás, mas não é o último momento, né? Assim. Mas acho que é isso, acho que antigamente era um pouco mais aspiracional e hoje em dia é mais realista, né? Mas é interessante também quando a gente pensa, agora eu tô aqui meio divagando, viajando, mas numa era do selfie, onde todo mundo fica maquiando a rede social para a vida ser melhor do que ela tem uma vida mais aspiracional nos feeds, tem a novela em si, que é essa grande distribuidora assim, de narrativa, esse grande espelho da sociedade, falando da vida como ela é. É até interessante pensar como isso aconteceu. Porque é isso, né? Tem que contar a história contemporânea, a história que está passando naquele momento, né? Como a sociedade vive naquele momento, entendeu? Assim, como o brasileiro ou não, enfim, como o carioca ou não, ele vive naquele momento. Então, por isso que ele tem que ser realista. A não ser que você faça uma novela que fale, não, essa novela não vai ser realista. Agora, é interessante que, não numa sua, mas a anterior, que foi a da Maria da Paz, tanto ela quanto a personagem da Paola,
tinham contas no Instagram. Então, mas A personagem tinha conta no Instagram. A Juliana não tinha, não. Não tinha Não, da Maria da na Paz? Maria da Paz não tinha nada, só Era só da Vivi blogueira, Guedes, da influencer. Mas aquele conceito não era um conceito realista, era e que as pessoas amam, tá? Que era um conceito... Deu certo, isso eu queria te super perguntar. certo. Deu certo. Deu certo. Marie, qual foi o seu primeiro trabalho que você começou a ver o impacto nas ruas? E eu queria saber, a gente estava começando a falar sobre rede social, né? E como eu estava falando com a Olivia agora há pouco, como as revistas perderam, né, a importância delas. E hoje em dia são vários canais que ditam tendências. Você acha que a novela continua sendo o principal trendsetter no Brasil? No Brasil, sim. Eu acho, porque é o que a Olivia falou. Entra todo dia na sua casa sem pedir licença. Qual foi o seu primeiro trabalho, assim, que você viu nas ruas? Foi a Avenida... Foi a bolsa do Michael Kors. Não, foi a Carminha, no Marcelo. Não só a bolsa, mas acho que foi a Avenida Brasil. A Avenida Brasil foi o grande boom. Eu tinha feito Viver a Vida, que foi uma novela com a Thaís Araújo, que a Thaís fazia uma modelo. Foi uma novela muito importante pra mim, que foi quando eu aprendi a mexer com cor e quando eu também comecei a entender essa pesquisa de sentar e ver as pessoas passarem no Leblon, que foi o Manuel Carlos. Manuel Carlos é muito importante na vida de qualquer pessoa que trabalha com televisão, porque ele é realista. Ele tem um texto realista. E foi muito importante eu fazer Manuel Carlos para depois fazer um João Emanuel. Não, eu tinha feito um João Emanuel, que foi favorita, fiz o Manuel Carlos, depois eu voltei para fazer... Eu fiz Cordel, que foi uma das melhores também. E depois eu fiz Cordel a Avenida Brasil. Acho que mas Cordel, ele não tem essa coisa de boom da rua, né? Não, assim, não. Acho que... Teatro. Acho que Viver a Vida teve um pouco, porque tinha a Lília Cabral com a Pomba da Paz e a Avenida Brasil. Mas se você perguntar qual o trabalho que eu mais gosto, eu vou te falar que é Cordel. E Cordel realmente... É muito bonito. Eu tava muito inspirada. Eu tinha acabado de ter filho. Eu tava muito, muito inspirada ali. E é exatamente o que você gosta. Que, na verdade, tem uma pesquisa folclórica de tudo. De tempo, histórica, mas ao mesmo tempo Cangaço misturado. no século XIX. Isso não existe. Misturado com essa visão contemporânea. Era muito bacana. Era muito legal. E quais profissionais, sejam, sei lá, os escritores, os autores das novelas, ou diretores, ou os atores, com quem você mais gostou de trocar? Porque eu imagino que também isso deva ter um impacto também no seu trabalho, né? Não sei. Isso eu vou pular. Isso ela não vai se comprometer, Isso eu vou pular. Por quê? Ela não vai se comprometer. Porque você não sabe falar? Não vou falar o nome das pessoas, porque aí um vai ficar chateado com o outro. Eu trabalho com muita gente. Mas eu posso falar uma coisa que é muito legal. Figurino não é uma arte sozinha. É uma arte de várias mãos. Isso é muito importante falar, porque assim, você recebe um texto, tem um diretor artístico que vai falar qual o conceito que ele quer. Aí ele vai passar para mim, o cenógrafo, o produtor de arte e o caracterizador. E aí a gente vai estudar essa novela ou esse projeto. Aí eu tenho os meus assistentes, que a gente começa a pesquisar, fazer as pranchas, a gente vai produzir. Aí tem, olha quantas mãos tem. É muito vai e vem, né? Você tem hoje? 8. 8 assistentes fixos? 8 na novela das 9. Cada novela é uma equipe. Você muda? Eu tô mudando. Mas assim, até os diretos, os mais próximos? Cara, assim, por exemplo, a Emília ficou 10 anos com você do Pois lado. Hoje em dia eu tenho duas que ficam sempre comigo. Mas assim, 3 assistentes minhas já viraram figurinistas. Então, isso é muito importante também, né? Você formar pessoas. Então, a minha equipe ela vai mudando. E, dependendo do projeto, você tem um olhar para cada projeto. Mas uma pergunta da Isabel, que eu também não... Antes da gente conversar, que eu não soube responder, eu só expliquei para ela o que era quando a gente trabalhava no Só Coração e até no Med Maria. Então... a Med Maria eu estava ainda. Eu cheguei até o JK, mas no JK eu já estava fazendo a parte da pesquisa só, lembra? Eu não fiz JK. Eu já estava fazendo... Eu fiz Bang Bang. O Bang Bang. Só Coração, que foi o mais intenso.
mas que a gente trabalhava ali dentro do guarda-roupa, né? Dentro do acervo. E aí a pergunta da Isabel foi: cadê essa roupa toda? O que acontece com essa roupa toda? Tá Porque lá. é uma loucura. Não, tá lá. O que acontece Gente, há é o seguinte, quantas décadas a TV Globo faz novela, assim? Tem tudo guardado? tem muita coisa guardada. E o que Não rola uma feirinha? Não, porque... É reciclado, não sei lá. O que acontece, olha só, pensa só, são 4 novelas, tirando todos os produtos e as séries e tudo mais, em produção. E são 4 novelas pré-produzindo. E 4 novelas e produtos, não sei o quê, no ar. Então, só isso, vão dar, sei lá, 30 produtos. Tem que ter roupa. Então, o que acontece é, a minha novela vai acabar. A novela das 9 ou a novela das 7 já vai pegar esta roupa. Então, essa roupa nem vai para acervo, porque ela já vai sendo distribuída para os outros produtos que estão em pré. Então, é isso. As roupas, elas vão passando. Vão sendo usadas Ou de novo em seja, novela. Elas são recicladas. Assim, Usadas mas eu imagino que tem exceção. Por exemplo, o guarda-roupa da Giovanna Antonelli, da Atena, é muito Já foi. marcante. Isso não vai ser usado por outro Ai, não. personagem. Não, para outro personagem específico, não. Mas aí você pode colocar a jaqueta em a calça no outro. Não, entendeu? peraí, mas Pode a minha botar pergunta é se aquele Antony Vaccariano vai acabar num figurante no final da vida dele. Não vai. Pelo amor de Deus. Não vai, porque aí porque tem uma parte do acervo que é só para essas peças especiais. Aí você vai, pega e devolve. Entendeu? Tem esse cuidado. Mas eu vou falar uma coisa, a roupa estraga, né? Roupa estraga. É perecível. A gente lava muito a roupa, então tem uma hora que ela tem uma vida útil. Mas aí a gente falando de figurante, a roupa que estraga e tal, eu me lembrei num Só Coração da Semana de Arte Moderna de 22 que a gente fez de São Paulo e eram 400, 500 figurantes. Aquilo foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Insanidade. E aí a minha pergunta para você, aquilo foi uma insanidade, estava lá presente, foi uma loucura. Aí a minha pergunta é o seguinte, porque aquilo realmente foi um desafio, era muita gente. Era muita gente. Era 1920, era além de um elenco todo quase estar ali no municipal, ainda tinha aquele bando de figurantes. E 1920 é assim, cabelo, né? Não é só roupa. Não, caracterização era uma loucura e roupa. A minha pergunta é, qual foi o maior desafio da sua vida de figurinista? Nesse sentido de você receber o roteiro e falar assim, caraca, que é isso? Não é nem em termos de personagem, mas eu acho que em termos de personagem também, os seus maiores desafios, tanto em tamanho quanto em preciosismo, complexidade. Essa novela que eu fiz, que foi O Novo Mundo, que falava sobre o Dom Pedro, a Leopoldina, que tinha os piratas, isso foi muito complexo, porque eram personagens reais, então eu tive que estudar muito sobre Dom Pedro, sobre a Leopoldina. Acho que essa novela que eu tô fazendo é uma novela muito complexa. É um figurino que eu acho que ele é difícil de entendimento ainda, porque ele é muito real. Ele não é um figurino que é bonito de se ver. Então ele é muito complexo. Mas nem a trama tem nada disso, né? Porque tudo tem que ser muito envelhecido, tem que passar uma verdade. Eu adoro esse figurino. Eu acho que é um dos melhores figurinos que eu já fiz. Porque ele é bem real. É de difícil apreensão do essas pessoas vão... Acho que aos poucos... Entendeu? Assim, as pessoas têm que se acostumar com essa estética. É uma estética de série. Quando eu fiz Mad Maria, que era aquele bando de homem, que eram 500 homens numa ferrovia, que era tudo envelhecido e tinha várias nacionalidades. E a gente tinha que fazer grupos de nacionalidades diferentes. Aquilo foi bem difícil. Foi bem louco. E ia mudando, né? As décadas iam passando. As décadas iam mudando. Cara, eu acho que cada projeto tem uma complexidade. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque realmente você parece uma pessoa que, nesse tempo todo que a gente se conhece, pelo menos, muito comprometida. Muito comprometida com o que faz. E nunca passou pela cabeça e fazer, sei lá, cinema, ou voltar para o teatro, ou... Porque é uma roda viva, né? Não, a vida do Projac é uma roda viva. Não, cinema eu tenho muita vontade de fazer. Mas aí eu não posso estar na TV Globo. Eu gosto de fazer dramaturgia, eu gosto de fazer novela.
Eu tava conversando isso, falei, tô cansada, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer novela. E é outra técnica, entendeu? Eu monto todos os dias 4 frentes de gravação. Eu monto quase 40 roupas por dia. Por dia. Então, assim, tem que ter uma agilidade. Eu leio o roteiro 3 vezes, entendeu? Eu leio a primeira vez, eu leio a segunda e leio quando monto as roupas. Então, assim, adoraria fazer cinema. Mas aí eu não posso estar lá. Tem que fazer uma escolha, né? E hoje em dia eu gosto de estar onde eu tô. Marie, com quantas costureiras você trabalha? Então, depende, tudo depende do projeto. Essa novela, eu tenho 3 costureiras comigo. Uma alfaiata e 2 costureiras. No episódio que a gente gravou sobre moda e cinema, eu falei sobre um grande figurinista de Hollywood chamado Gilbert Adrian, que nos anos 30, 40, ele foi o primeiro a usar tecidos nobres e técnicas de alta costura, obviamente, para o figurino das grandes estrelas, Greta Garbo, etc. Porque ele achava que fazer uma roupa de qualidade ia ter um impacto na atuação delas. Não, e eu acho que aparece. E aí eu queria saber, por exemplo, o figurino da Carolina Dickman, Joia Rara, que era lindo. E muito dele era desenhado por você, eu acho, né? Era. Então, vocês também dão essa importância pro tecido? E pelas minhas assistentes. Sim. Quando eu faço época, tem Olha, eu até botei um veludinho aqui, porque eu tava olhando as imagens do Justiça e falei assim, ai, quero um veludo. Anos 40, assim, turbante. Quando eu faço época, tem o costurão. O costurão atende a todos. E aí você tem mais costureiras, mais alfaiates, porque época geralmente é tudo feito lá, tem brechó, mas sei lá, é 80% feito. O costurão é aquela sala, o costurão é aquela sala das costureiras e dos modelistas, aquele núcleo. Aquele núcleo. O costurão é uma sala. É um departamento que tem um monte de costureira, um monte de modelista, um monte de ali de... Desculpa, porque eu falo... o costurão, o costurão é esse lugar onde a mágica acontece. Quando a mágica acontece. Quando você faz uma novela de época, você tem uma modelista, 2 modelistas que ficam para aquele trabalho. Então, por exemplo, a Carolina Dickman, eu tinha uma modelista que ela ficava responsável, e ela é uma puta modelista, ela é incrível, e ela fazia tudo na mulagem, aqueles vestidos. E veludo na mulagem, eu vou te falar que é difícil. Mas o que eu falei pra Bel também, quando ela tinha me perguntado isso, e eu falei, olha, Bel, eu acho que a qualidade dos figurinos, inclusive em termos de tecido, muitas vezes, pelo menos do que eu lembro da época, é muito melhor do que muita roupa aí de grife da Arara. Existe um investimento mesmo na qualidade que muitas vezes o varejo não incorpora, né? As roupas são caras. As roupas são caras. Tem uma coisa assim, porque lava muito, né? E lava de um dia pro outro, então tem que ter resistência. Lava muito mais que uma roupa nossa, por exemplo. E é interessante... Eu vou usar essa roupa hoje, mas eu posso usar essa roupa daqui a 15 dias. O figurino não, porque ele vai gravar uma semana, aí vai parar, depois na outra semana ele pode... gravar de novo. Eu repito muita roupa. Isso é uma pergunta que eu queria saber também. Sobre repetição. Mas repete agora? Eu sempre repeti. Sempre repetiu. Eu sempre repeti. Eu sempre repeti muita roupa. E, assim, é uma coisa que eu faço porque a Carminha repetia a roupa. Sim. Assim, eu faço isso porque eu acho que primeiro, gente, que é impossível você ter uma coisa que você não repita a roupa. Eu acho insano. Aí, realmente, eu não ia conseguir. Não tem acervo que... acho que é real, entendeu? É real. A gente repete roupa. A gente repete roupa. Mas tem exceções, sei lá, para cenas muito que você sabe que vão ser icônicas, e aí você... Por exemplo, o vestido desse final de semana que você falou da Regina. Vai repetir. Vai repetir, mesmo sendo... Mas a Regina não tem como não repetir, porque ela é uma personagem pobre. Eu vou dar um exemplo. Verdade. Por exemplo, porque assim, quando eu faço festa, casamento, eu peço emprestado. Eu não pago essa roupa, que é uma roupa muito cara. Aí eu não pago essa roupa cara. Usa e devolve. Aí não repete. Mas, por exemplo,
A Thaís, as bermudas e as blusas, ela usa várias vezes, entendeu? Assim, eu só troco o jeito, mas assim... Como é, né? Como a a gente, vida. entendeu? Agora, Mas o cordel... repetia. Repetia, mas o que eu ia falar é que é quase um trabalho de alta costura. Mas, por exemplo, Ali o cordel, era... então, repetia muito mais, porque eu não tinha essa mão de obra para fazer 20 vestidos. Então, assim... O que era alta costura, tudo, né? Era uma loucura. Então, uma coisa que a gente faz, que eu até aprendi com a Beth Filipek, que você faz a base e aí você vai colocando coisas. Então, por exemplo, a Úrsula, que era a Débora Bloch, ela tinha uma base preta, uma base verde, uma base bordô, não lembro mais. E aí eu colocava as ombreiras. E aí você achava que era outra vestido, coisa. Que era um vestido diferente, mas não é, entendeu? É o truque. Tipo, o Novo Mundo é a mesma coisa. A Leopoldina tinha 3 bases. Um azul, uma cinza e uma bege. E eu só ia trocando os fichus dela, entendeu? As partes de cima. Porque a base é a mesma. Porque senão... Aí, assim, uma base, ela vira 3 vestidos, entendeu? Aí você ganha na produção. Porque senão você não consegue. Aí você tem essas técnicas. A Carminha foi o seu personagem número 1, assim, de mais pedidos das pessoas ligarem pra Globo, querer saber? Ela foi o número 1? Acho que sim. E em segundo lugar, foi a Atena? Você tem uma outra pessoa, a Atena. A Lília Cabral era... A Giovanna Antonelli, no geral, sempre faz sucesso. A Thaís era muito, muito pedida. Em qual novela? Viver a Vida. A Donatella, da Cláudia Raia, na Favorita. Cara, eu fiz uma novela que chama Pé na Jaca. Ah, sim. Que era com a Flávia Alessandra. Ela usava umas coisas meio versáteis. Ela fez muito sucesso. Era uma novela das 7, mas ela fez muito sucesso. Foi a primeira perua que eu fiz, assim. E você, como noveleira, assim, de carteirinha, qual foi o figurino que você gostaria de ter feito? Eu ia perguntar isso agora. Dancing Days Vale Tudo. Dancing Days, que foi Marília Carneiro. Carneiro. E Vale Tudo, Feliana Gastal. A Marília é a profissão da gente. Foi ela que fez. Ela que criou essa profissão. Figurinista no Brasil. É ela. Ela é a primeira figurinista, ela tem todo esse mérito. Responsável por algumas tendências aí, ela popularizarem faz fortemente. Tendência. Ela faz tendência. Ela é muito legal. E, Marie, pra quem quer ser figurinista hoje, o que você aconselha? Mas hoje em dia é muito mais fácil, né? Assim, acho que as pessoas precisam procurar uma instituição, aqui ou fora do Brasil. Acho que as pessoas precisam ter um olhar próprio. Porque os livros são... Todo mundo tem os mesmos livros. Mas o olhar é seu. Assim, o seu olhar é que vai fazer a diferença de como você vê aquele personagem. Então, eu acho que primeiro que você tem que ir para... Eu sempre falo isso para os meus assistentes. Você tem que ir para todos os lugares. Tem que frequentar tudo. Do Gero à Lapa. Entendeu? Ir para todos os lugares. Ir para todos os universos. Você tem que saber um pouquinho de todos os universos. E ter esse horizonte em 360. E nada é feio, entendeu? E nada é... Condenável. É condenável. Entendeu? Assim, você pode usar tudo. E hoje em dia, então, que o mundo tá tão... Entendeu? Que tudo pode, gente. Sabe? Isso que eu acho, assim, o legal da minha profissão é isso. Que eu posso fazer o que eu quiser. Lógico, é dentro de um conceito. Mas eu posso ter um personagem do jeito... O que é o Durval, entendeu? Que é o personagem do Kiki. Entendeu? Assim, ele tem uma melicinha de plástico. O Kiki é o Henrique Dias. O Henrique Dias, que é o Durval, que faz o Amor de Mãe, que é um personagem que é um dos figurinos que eu mais tenho prazer de fazer. Porque ele mistura xadrez com tie-dye e tem uma melicinha de plástico. Então, é isso, assim, é você não ter... Isso a Emília ensinava pra gente, né? Não ter um fechamento, entendeu? Você não... isso não pode, isso é feio, isso é bonito. Não, isso tudo pode. Entendeu? Assim, a partir de uma arte que você faz, tudo é possível. Entendeu? Agora, por mais que seja fácil, tem sido fácil encontrar equipe para você? As pessoas, assim, você tem encontrado... porque ainda tem isso, né? Por mais que figurino não seja... Eu imagino que direção, assistente de direção, câmera, aquela coisa de ficar no set o tempo inteiro e tendo esse contato direto com
a produção da imagem, tem muita gente que vai numa coisa meio deslumbrada. Acho que né? hoje em dia não tem mais. Não tem mais. Acho que hoje em dia não. Eu acho que a profissão, ela se profissionalizou mesmo, assim. Eu acho que tem muitas coisas acontecendo. Tem cinema, tem streaming, tem teatro, tem televisão. Vários caminhos para você seguir. Não é uma profissão de glamour. As pessoas que acham que é... Eu tenho que dizer que... Ralação. Assim, é de 9 horas para mais. Trabalha-se sábado. Entendeu? Às vezes em cinema você trabalha sábado e domingo. Assim, você não tem essa vida, né, certinha de 8 Glamour, né? Não tem rotina. Não tem rotina e você não tem horário fixo. Você... Geralmente toda figurinista é alérgica, porque mexe com muita roupa, com muito ácaro. E geralmente as mãos também não são mãos boas, porque você mexe com muito material, você mexe com tinta. Entendeu? Então, assim, é legal, é maravilhoso, mas, assim, não é glamour. Essa coisa que fala, ai, não, porque você fica ali criando só. É mentira, assim, não é verdade, assim. Você cria, mas você tem uma gestão. Eu tenho uma gestão para fazer. Eu cuido do orçamento, eu cuido dos assistentes, eu cuido dos camareiros. Assim, é uma galera, entendeu? Assim, É quase uma mini empresa é um que você trem cuida. que vem, entendeu? É uma mini empresa dentro de uma empresa. Entendeu? É um trem que Eu vem. faço listas o tempo inteiro. Eu trabalho com listas. Você tem aquele caderno ainda? Não, agora eu tô no computador. Tá no computador, né? Mas é tudo lista. Primeira coisa, quando eu comecei a trabalhar com a Marie, ela me dava um caderno e falava assim, olha aqui, esse é o seu caderno. Escrever você, tudo que tem que... A to-do list, assim, você vai anotando. exatamente. E eu até hoje eu uso isso no meu escritório, que é o seguinte. Lista. Você vai, senta, tudo que você tem que fazer. No final do dia, você vai riscando e passa para outra folha com a próxima data, tudo que ficou pendente e mais as coisas novas que tem que fazer. Então, E aquilo não sai do seu caderno enquanto você não resolver. Hoje em dia eu faço isso, não faço mais no caderno, faço isso no computador. E vem cá, você que lida com tanta roupa todo dia, qual é a sua relação pessoal com a roupa? Então, eu até 2 meses atrás, eu só usava preto. E só usava preto mesmo, tipo um uniforme. Entendeu? Assim, e aí, agora, assim, né, eu comecei a ver que não tava mais bom. Que eu tinha que começar a usar um pouco de cor, que eu tinha que começar a mudar, mas assim, continuo no preto, branco, azul marinho. Cor tá muito difícil pra mim. Você não faz um projetinho pra você, que nem você faz pros personagens? Não. E assim, é calça e camiseta. Macacão, calça, camiseta, tênis. Calça, assim, eu não sou... Assim, né? Eu fico com muita inveja dessas pessoas que têm um estilo... Até tem, assim, mas assim, não é. Eu todo dia coloco um cinto, todo dia boto um colar, todo dia. Imagina. Eu boto uma roupa e vou trabalhar, entendeu? Uma roupa confortável, um tênis, uma camiseta. Mas nem nas datas especiais você fala assim, eu vou fazer uma roupa pra mim, vou desenhar uma roupa pra mim. Não, nunca. Eu vou comprar num lugar que tá pronto lá e vou comprar. Não é que eu não me vista com estilo. Me visto, assim. Veste, meio sim. larga. A gente vai mandar uma foto nas referências. Assim. Meio larga e tudo mais. Mas assim, é um uniforme. Teve uma atriz que falou pra mim assim, mas você só se veste assim? Eu falei, só me visto assim. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu acordo cedo, tenho um monte de filho, entendeu? Eu boto uma calça, uma camiseta e venho trabalhar. E eu tenho que vestir vocês, minha filha. Eu não fico pensando no meu estilo, entendeu? Assim, não dá tempo, entendeu? Bem, eu acho que a gente se encaminha pro nosso final, infelizmente. Eu sei que tem 500 mil perguntas, como sempre, que ficam para trás. Mas se vocês gostaram, escrevam, que a gente pode perguntar para a Marie, aí a gente coloca lá Qual trabalho da Marie vocês mais gostam? Por favor, enquete, enviam. Você acha que vai ser Avenida Brasil? Avenida Brasil. As pessoas amam, né? Avenida Brasil. Então, esse é o desafio. Será que o que vocês mais gostaram em termos de todos esses... Porque não é só de figurino, né? Acho que a Avenida Brasil é um case, né? Que as pessoas estudam de tudo, né? Assim, foi uma novela que realmente tinha uma história boa, tinha um conceito bom, as pessoas se identificavam
com aquela história. Para finalizar, Marie, minha pergunta, assim, para você deixar agora no final é, olhando em retrospecto a sua vida de profissional em termos de 25 anos só de Globo, mas você já estava trabalhando, então 30 anos. 25 anos de trabalho. 25 anos de trabalho. Como você acha que a sua produção vai ser lembrada? Eu acho que muito nessa época que mistura com o contemporâneo. É muito assim, essa época que você mistura, sabe? Essa época, eu acho Pesquisa de época. Essa pesquisa de época, eu acho que... Porque assim, eu tenho 2 tipos de trabalho, né? Quando eu faço época, eu misturo com o contemporâneo. E isso é muito claro no meu trabalho, assim. Essa mistura de contemporâneo com a época. E quando eu faço o contemporâneo, eu tento fazer ele mais... E é muito difícil, porque eu tenho essa época dentro do meu coração. Então, eu sou barroca, né? Eu tenho Emília dentro do meu coração também. Então, o meu desafio é eu deixar o barroco e ficar cada vez mais realista, mais contemporânea, mais com essa pesquisa da rua, essa semiótica mesmo, sabe? Assim, eu adoro Roland Barthes, então, assim... Você leu O Sistema de Moda? Já li. Deus me livre, gente. Eu até falei, gente, é um livro que é complicado. Eu vou te falar que... Então, pra que serve a roupa, né? E como descrever. E como você vê a pessoa pela roupa. Eu acho que o personagem é muito isso. É figurino a serviço de um texto e de como... E a serviço de um personagem e como aquela roupa mostra esse personagem. Você sempre trazendo essa ideia da roupa como representação de um personagem, de um estado psicológico das pessoas e tal. O que te encanta no ser humano? Porque o seu trabalho é sobre olhar para pessoas, né? E se encantar por pessoas. Não existe o maniqueísmo, né? Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Não existe o vilão e não existe o mocinho. As pessoas erram, a gente erra. Assim, eu posso estar aqui tratando você super bem. Eu vou descer, sei lá, e posso fazer alguma atitude que não seja bacana com meu filho, sei lá, alguma coisa que ele fale, que eu não... Entendeu? Assim, eu tô falando, as pessoas não têm... O ser humano, ele não é só uma pessoa boazinha, entendeu? Assim, não existe isso. Não conheço uma pessoa que só seja boazinha. Você conhece? Não. Como eu também acredito que as pessoas mais também tenham o seu lado bom. Não sei se eu tô sendo... Não, eu acho que isso é perfeito. E assim, Claro. Ninguém é infalível em termos de vestir também. Ninguém é elegante o tempo inteiro, né? Ninguém é cafona o tempo inteiro, né? Não existe esse maniqueísmo também em termos de roupa. E tem uma coisa que eu acho, assim, o que é cafona pra você pode não ser pra mim. Completamente. Entendeu? Completamente. E, então, o que é ser cafona, o que é estar na moda o tempo inteiro, isso é muito subjetivo. Eu acho que uma das belezas da novela é diferente da moda, porque a moda ainda atua para um nicho muito, muito minúsculo, né? E a novela, na verdade, o figurino, junto com a novela, vai falar sobre... Vai virar um espelho, né, da sociedade, o que faz também... Eu imagino que nesse tempo todo de estrada, você observando as pessoas para criar essa estética delas... tem sido, né, um aprendizado muito grande sobre as mudanças que a gente sente na sociedade num geral, né, no estado psicológico das pessoas, como elas querem se apresentar para o mundo naquele momento e por quê, né? E eu acho que tem também uma coisa que é importante de falar, assim, eu acho que tem uma coisa também de você ter um cuidado com o público. Eu tenho esse cuidado com o público, assim, de não botar nada que a pessoa possa ficar... Sentir agredida? Sentir agredida. Tem uma coisa também de educar, de... você pode sim vestir uma melicinha como Durval, você pode sim usar xadrez com tie-dye, ou você pode sim usar uma bermuda curta com blazer, assim. O figurino, eu acho que ele passa... Educar, eu acho que é muito forte, mas assim... Eu acho que educar, Maria. Educar, eu acho. Você tem esse lado também, entendeu? Assim, porque todo mundo vê. Todas as classes sociais veem. Então, você tem essa responsabilidade. Eu me sinto muito responsável. Acho que é por isso que eu trabalho tanto. Porque eu me sinto responsável por o que vai pro ar. Não, aquilo tem um impacto na sociedade brasileira. Direto.
Não, e tomar muito cuidado também para não virar, como você falou, como você tenta sair o tempo inteiro, uma visão sua de um mundo muito particular, né? É isso. Não, É se comunicar com muitos mundos, né? Exatamente. É um desafio. Até porque o Brasil, ele não é de um mundo só, né? Não é para iniciantes. O Brasil não é para iniciantes, imagina uma E novela nós das somos 9. 1% da população, né? Exatamente. Bem, Obrigada, Marie. extrapolamos. Foi ótimo. Obrigada, Maria. Imagina, gente. Foi um prazer. Fiquei... Muito obrigada a vocês. Fiquei super feliz. Bem, e agora lembrando aos nossos ouvintes que essa super entrevista foi o encerramento dessa 4ª temporada. Vamos tirar um pouquinho de férias do podcast, mas já voltamos. E preparar. Já voltamos. Preparar e a aí quinta. vamos preparar a 5ª temporada com mais entrevistas incríveis como essa. Então, Continuem lá no Instagram, que a gente vai continuar postando o conteúdo lá. e todas as referências do trabalho da Marie e desse episódio vão estar no site do highlow.com. Então acessem para vocês conhecerem um pouco mais ou relembrarem, porque com certeza já conhecem o trabalho da Marie. Então relembrarem esses trabalhos tão incríveis que fazem parte do nosso dia a dia e da cultura brasileira. Um beijo, Bel! Beijo, Oli!